Fala galera, professor Cícero Drum aqui com vocês para trazer mais uma resolução da série OBMEP, Resoluções de Questões da APML. Trago para vocês hoje uma questão da OBMEP de 2017, nível 3, a questão de número 13. Vamos à resolução? Então, na figura, os ângulos ABC e BCD medem 120 graus. O ângulo BAD é reto e os segmentos BC e CD medem 4 e 8 centímetros, respectivamente. Qual é a área do quadrilátero ABCD em centímetros quadrados? Temos aí as alternativas e uma figura, gente, para que nos auxilie na resolução, certo? Ilustrando aquilo que foi enunciado. Então, gente, vamos só. Olha só, vamos aqui usar algumas estratégias para resolver esta questão. Você, enquanto aluno, é interessante que lembre, né, e que tenha essas estratégias em mãos, né, ou em mente na hora de resolver uma questão, tá, pessoal? Uma das estratégias bem legais para resolver algumas questões, em especial da OBMEP, é você fazer construções auxiliares, tá? E é isto que nós vamos usar para resolver esta questão. Então vamos lá. A questão ela já traz os dados, certo? Observe aí. Como foi dito, o ângulo ABD 120 graus, BCD 120 graus, BC 4 e DC 8. Então, gente, olha só, vamos aqui a partir desta figura, vamos fazer aqui algumas construções auxiliares, ok? A primeira delas que nós vamos fazer é aqui no lado CD. Vamos construir aqui esta medida, certo? Ou seja, vamos fazer este prolongamento aqui em relação ao lado DC. Vamos fazer também o mesmo prolongamento no lado AB. Observe aí que esses prolongamentos irão se encontrar nesse ponto. Vamos então numerar aqui, colocar um nome a esse ponto. Chamemos aqui esse ponto de E. Agora vamos analisar aqui a respeito dos ângulos desse triângulo, gente. Observe que nós montamos aqui o triângulo BCE. Vamos analisar aqui os ângulos desse triângulo. Note, gente, aqui no ponto C, que eu já tenho um ângulo de 120. Então, o ângulo que é o suplemento dele, não é isso? Ou seja, aquilo que falta para completar 180, se eu já tenho 120, então isso quer dizer que falta 60. E esse ângulo, então, mede 60 graus. Da mesma forma, aqui no lado AB, a gente tem também um outro suplemento desse 120, certo? A junção dos dois daria 180. Como já tem 120, falta então outros 60. Claro, gente, agora BCE, observe que já tem dois ângulos de 60. Isso, então, nos diz que o terceiro ângulo, então, para que a soma dê 180, obrigatoriamente deve ser 60, e concluímos que o triângulo BCE é, então, um triângulo equilátero, ok? Com todos os seus lados, né, e ângulos iguais. Como sabemos que BC mede 4, isso quer dizer, então, que CE também é 4 e que também BE também será 4. Agora, gente, partindo para mais uma análise da figura, observe agora que o triângulo ADE, a gente tem o ângulo A medindo 90 e a gente tem esse ângulo E medindo 60, o que já dá aí 150. Isso quer dizer, então, que o ângulo D aqui em cima só pode medir 30 graus, ok? Bom, gente, agora vamos fazer uma outra construção que nos auxilia aqui na resolução desta questão, certo? Vamos espelhar este triângulo ADE aqui ao lado dele, certo? Ou seja, vamos só espelhá-lo do outro lado com as mesmas características. Olha só, vamos espelhá-lo aqui. Então a gente vai projetar aqui em relação a A e depois vamos levar lá para D.
montamos aí esse triângulo, certo, gente? Olha só. Vamos aqui colocar aqui um ponto. Aqui será o nosso ponto F. E nós teremos aí o triângulo DEF. Observe, gente, que no triângulo DEF ele tem as mesmas características do ADE, ou seja, esse ângulo mede 60 graus, esse ângulo mede 90 e, claro, esse aqui em cima mede 30. Ou seja, se você olhar para o triângulo FDE, esse triângulo, gente, possui todos os seus ângulos medindo 60 graus. Analise aí. Logo, gente, ele é um triângulo equilátero também. Olha que bacana. Gente, olha só, qual é o lado então desse triângulo maiorzão aí, DEF, certo? Observe que eu tenho aqui DC mede 8 e CE mede 4. Isso quer dizer que todo então o lado do nosso triângulo é então 12, ok? Então o nosso triângulo maior aí tem 12 centímetros para cada lado. Para que a gente visualizou isso, gente? Para que nós pudéssemos encontrar a medida de AD, certo? Olha que AD, ele é, gente, a altura relacionada a esse triângulo equilátero DEF, ok? Observe que esta medida, AD, ela é a altura do triângulo DFE. Sendo assim, gente, a gente pode calcular ela facilmente usando aqui uma pequena conta, certo? Ou seja, pelo que a gente observou, certo? AD ele é a altura do triângulo equilátero. Então isso quer dizer que a medida de AD, ela é, gente, a altura. A altura do triângulo equilátero é uma fórmula. A gente tem, né, uma fórmula definida, que é L raiz de 3 dividido por 2, certo? L sendo o lado do triângulo. Nesse caso aí, o nosso triângulo tem lado, como a gente viu, 12. Então, ficará 12 raiz de 3 dividido por 2. Muito simples, 12 por 2 é 6. Então, isso quer dizer que o lado do nosso... O lado não, né? A altura do nosso triângulo aqui, gente, é então 6 raiz de 3. Certo? A medida AD. Para que a gente fez isso, gente? Para resolver a questão. A questão nos propõe que nós encontremos a área do nosso quadrilátero ABCD, ok? Essa região aí alaranjada, amarelada, certo? Agora, gente, pense comigo. Se você tem essas figuras, tá? Para mim encontrar a área procurada, observe que basta que eu encontre a área do triângulo ADE, certo? Vamos encontrar essa área e depois eu retiro a área desse triângulozinho menor aqui, que também é equilátero, desse triângulozinho menor BCE, ok? Então a gente vai calcular a área de ADE e retirar a área de BCE e ficaremos então com a área procurada ABCD, que é a área do quadrilátero. Então vamos escrever isso. A nossa área procurada, a área de ABCD, ela é igual, gente, à área do triângulo ADE menos a área do triângulozinho menor aí, que é o BCE. Então, o que nós vamos fazer é isso. A área de ADE, gente. Qual é a área de ADE? Claro, é um triângulo, ok? Analise comigo que é um triângulo. Então, é base vezes altura dividido por 2. Quanto que é a base? Né? A base é esta medida AE. Quanto que mede AE, gente? AE, veja que esse ponto A, gente, ele é a altura, né, relacionada ao triângulo DEF, certo? A medida AD é a altura, que está, né, aí ligado ao ponto A, que divide o ponto FE, gente, certo? Então, esse ponto A, como ele é a altura e é um triângulo equilátero, esse ponto A ele divide esse segmento FE ao meio, ou seja, ao ponto médio. Como o lado mede 12, então isso garante para nós que AE mede 6, ok? Então, essa medida aqui é 6.
Perfeito? Bom, e a altura é quanto? A altura, né, a gente já viu que é 6 raiz de 3. Então, a área de ADE ficará base, que é 6, vezes a altura. Qual é a altura? 6 raiz de 3, dividido por 2. Menos, agora, gente, para a área de BCE. BCE é esse triângulozinho menorzinho aqui, ó, BCE, que a gente viu que é um triângulo equilátero, certo? Quando, gente, a gente tem um triângulo equilátero, a área desse triângulo, tá, ela também é definida. A área de um triângulo equilátero qualquer, ela é o lado ao quadrado vezes a raiz de 3 dividido para 4, ok? Vamos então aqui para o nosso BCE. O BCE, a gente já viu que o lado dele é 4. Como o lado dele é 4, então isso quer dizer, né, que nós teremos menos, né, o BCE. O lado é 4, então ficará 4 ao quadrado, raiz de 3, dividido por 4. Vamos só resolver agora aqui, gente. Olha só. 6 vezes 6 é 36. 36 dividido para 2, não é isso? 36 dividido por 2 é 18. Então, a gente terá 18 raiz de 3 menos 4 ao quadrado é 16. 16 dividido para 4 é 4. Então, a gente terá 4 raiz de 3. Bom, agora é só subtrair. 18 menos 4 é 14. 14 raiz de 3. Como lá é medida em centímetro, né? Então é centímetro quadrado. Ou seja, é o nosso valor procurado para a nossa área, certo? Então, a área da nossa figura aí, gente, será então 14 raiz de 3. Ou seja, a alternativa correta é então a letra A. Perfeito? Então é isso, gente. Obrigado. Até a próxima. Valeu!